Fomos enganados e as promessas que nos fizeram sobre o mercado de trabalho eram todas mentirosas. Vamos assistir aqui um vídeo do Edson Castro, vendo um relato de uma profissional que relata a sua exaustão com o mercado de trabalho. Vamos lá. Nesse canal e tá crescendo. E não é minha intenção, tá, gente? Isso aqui, pô, não é minha intenção virar um canal disso. Mas é a editoria Depoimentos de pessoas que estão sofrendo muito por algo de cara lavada. Que é um conteúdo que tá crescendo muito no YouTube. Talvez seja um sinal dos tempos. E hoje... Verdade, eu tenho notado muito o crescimento desse tipo de conteúdo no Instagram, no TikTok, no YouTube, né? Depoimentos, assim, né? Sou fracassado aos 30, né? Ou dei tudo errado. Ou a minha vida depois de tal idade, né? Ou a minha experiência no mercado de trabalho, a minha experiência com relacionamentos, enfim. N vídeos contando relatos, assim, de cara lavada, como ele disse assim. As pessoas abrem a câmera e assistem, né? Não que isso não existisse antes, mas eu percebo que as pessoas estão engajando com esse conteúdo, né? É um sinal de que as pessoas têm algum tipo de necessidade de ver isso, né? Estão se reconhecendo nesse tipo de afirmações, né? Enfim. A gente vai ver a querida da Mariana Moraes. Mariana Moraes, dito isso, que é um nome de uma das minhas melhores amigas de faculdade, hein, Mariana? Essa não é a Mariana, minha amiga, mas tem o nome dela. Então vamos ver aqui o depoimento. Eu achei que ele ia dizer que era minha Porque amiga. ela não parece estar legal não, chat. Eu tô exausta. Tá exausta. Eu resolvi registrar isso aqui, e talvez ter registrado nessa rede social, porque ninguém me conhece, e eu me sinto um pouquinho mais à vontade de abrir meu coração. Bom, pra vocês que não me conhecem, meu nome é Mariana, tenho 38 anos, e tô exausta. Quase minha idade. Tô exausta do ambiente profissional. Vou resumir um pouquinho aqui minha história pra vocês. Eu segui toda a cartilha que é recomendada, né? Tenho 38 anos, então eu fiz faculdade, fiz MBA, fiz pós-graduação, fiz diversos cursos. Trabalhei aí praticamente 20 anos da minha vida no ambiente corporativo, onde eu sempre fui a 20 anos no ambiente corporativo, a gente pode dizer que ela tem uma carreira muito consolidada, né? 20 anos de mercado de trabalho, né? Não sei qual que é a área dela, imagino que ela vai comentar, mas a gente pode considerar que é uma carreira muito sólida, né? Não é qualquer pessoa que tem 20 anos de experiência em uma profissão. funcionária exemplar. Eu sempre era a funcionária que entregava além do esperado. E sempre achei que isso me traria algum retorno financeiro. Obviamente, a gente trabalha para pagar as contas, né? Que essa é outra questão. Então, sempre esperei retornos financeiros e de reconhecimento profissional, quais nunca existiram. Quebrei a cara zilhões de vezes dentro dessas empresas que eu trabalhei. No final de 2023, fui desligada da última empresa que eu trabalhava, do mais absoluto nada, depois de ter uma crise de ansiedade e pânico gigantesca, e pela primeira vez, dentro desses meus 20 anos de CLT, eu me afastei por 10 dias, e quando eu voltei, eu fui desligada da empresa. Ali eu resolvi que eu não... Olha só, aqui a gente tem um ponto muito importante que a gente já pode comentar, né? Eu ia deixar ela falar o relato dela, mas aqui eu acho que a gente já tem um assunto, um ponto muito... como é que eu vou dizer assim? É algo muito nevrálgico, né? Algo que consegue... que eu imagino que vai nortear toda a experiência dela, né? Então ela relata... Vou até mudar de câmera aqui, né? Ela relata que em 2023, pelo que eu entendi, ela teve um processo, então, de exaustão, né? Um processo de uma crise de ansiedade. E aí, nessa crise de ansiedade, quando ela retornou, depois de alguns dias afastada, ela foi demitida, né? E aí que a gente começa a entender, muitas vezes, a lógica que as empresas trabalham com os seus colaboradores, com os seus funcionários. Eu acho que isso é... Eu tenho estudado um tanto quanto aí das intervenções possíveis da psicologia dentro da área comercial, dentro da área empresarial, né? Até porque eu tô pensando em me aventurar um pouco para essa área e ver o que eu consigo fazer, ver se eu gosto disso ou não, né? Mas o que a gente percebe é que muitas empresas, elas têm a ideia de utilizar os seus funcionários até o máximo, né? Elas vão exaurir esses funcionários, elas vão esgotar esses funcionários para tirar tudo que elas têm, tudo que esses funcionários têm para dar, né? Através da exaustão, através da pressão, através enfim, das metas, enfim, irreais. E após esse funcionário dar tudo que tem, e ele entrar em processo de adoecimento, eles trocam e colocam outro no lugar, né?
eu até fico pensando, né, que talvez isso deve trazer algum retorno financeiro, porque eu não consigo imaginar que uma empresa faria isso sem ter retorno financeiro algum, né? Mas se a gente pensasse até na saúde da própria empresa, é muito mais funcional que tu tenha empregados, então, saudáveis, felizes, que saibam o que estão fazendo, e você evita o custo do turnover, né? O custo da demissão, recontratação de outra pessoa. Mas as empresas, a maioria das empresas, aqui não estou generalizando para uma, não estou dizendo que uma só, eu estou generalizando mesmo, a maioria das empresas não se importa com isso. A única importância deles é a meta do lucro lá no final do mês, né? Se eles lucraram R$ 1 a mais ou a menos, né? Se a pessoa produziu um a mais ou um a menos que no mês anterior. E aí existe uma cultura empresarial muito forte, né? Uma cultura de que você deve vestir a camiseta da empresa, né? Você deve... A mentalidade do patrão, sabe? Essa ideia, assim, a mentalidade do dono. Você deve vestir a camisa da empresa. Então, empresas que já colocam, às vezes, até nas suas descrições de vaga, assim, que procuram candidatos com resiliência, né? Eu vi esses dias uma candidatura de uma vaga que dizia que uma das características era proatividade, não sei o que, e resiliência. Bom, eu já fiquei pensando, né? Resiliência, cara. O que essa pessoa vai passar naquela empresa, né? Para que a resiliência dela seja um fator de diferencial, né? O que ela vai passar dentro dessa empresa? Então eu acho que são até coisas muito interessantes que vocês que estão procurando emprego podem até cuidar nas vagas, né? Como é que é a descrição dessas vagas, né? O que essas vagas pedem, enfim. Tem aquele perfil que eu acho muito engraçado, né? Mas ao mesmo tempo que é muito trágico, né? Que é o Vagas Arrombadas, né? Desculpa o palavrão, mas é Vagas Arrombadas mesmo o nome do perfil. E aí tem algumas descrições ali de vagas, né? Claro que elas lá são super exageradas, mas se você entrar aí no LinkedIn, entrar, enfim, né, em outros sites de vagas, você vai ver ali as pessoas pedindo, né? As pessoas cobrando, as pessoas colocando descrições de vagas, descrições de comportamento, que você já vê na hora, você já nota na hora. Essa empresa aí, se eu entrar, o negócio vai ser punk. Vou sair daí de maca, né? Vou sair dali de ambulância, né? Porque a cultura organizacional daquela empresa é de exploração, né? E muitas empresas ainda no Brasil e no mundo, enfim, trabalham num regime quase escravocrata, né? Então, onde o funcionário só serve para receber chibatada, que nem diz meu pai, né? Para poder produzir um pouquinho a mais, né? Só para ver se ele consegue extrair o máximo possível daquele sujeito. E quando ele não tem mais nada, quando aquele pano já foi totalmente torcido, joga fora, bota outro e faz a mesma coisa aí por 1 ano e meio, até ele não aguentar mais, depois bota fora e pega outro, né? Então são empresas que enxergam os seus funcionários como descartáveis, né? Como ferramentas descartáveis. Quando a ferramenta tá gasta, a gente troca e bota outro no lugar, né? Mas vamos voltar aqui pro vídeo pra gente poder continuar assistindo o relato dela. Voltaria mais para esse ambiente totalmente doentio e tóxico, pois assim foi em todas as empresas que eu trabalhei. Eu não era feliz. Outra questão, né? A gente pode comentar mais pra frente, mas é pra gente poder ponderar aqui, né? Uma busca da felicidade no trabalho. Será que esse é o mesmo sentido do trabalho, da felicidade? Né? Vamos continuar. Tem uma parada que eu acho que dá pra gente pausar aqui e falar, e que é meio triste, né? Que é toda a lógica que é construída do nosso ensino fundamental, médio e faculdade superior, ela é completamente diferente do mercado de trabalho. Então, você vai aprendendo, isso é meio zoado, assim. Você vai aprendendo dentro da escola. Cala sua boca, fica quietinho, baixa a cabeça, anota, não fala muito, presta atenção no que o professor fala, copia, que aí você vai tirar uma nota alta e aí você vai ser elogiado por isso. Aí você vai passar no Enem. Ah, passei no Enem, né? Tirei nota boa no Enem. Aí você vai entrar na faculdade, e aí você vai passar de semestre. E essa lógica, ela é uma lógica que ela vai funcionando na sua cabeça, né? Quando você chega no mercado de trabalho, é muito triste isso aqui que eu vou falar, tá? Você descobre que aquele seu camarada que tava ali, do lado de fora da sala de aula, que pulava um muro pra fumar um cigarro com a rapaziada, que passava a noite no boteco com a galera, que sentava muito, mas muito com o povo pra tirar um barato, pra discutir, sabe?
Ele, sabe, o cara que cabulava aula pra ver o jogo do Corinthians com o povo. Uhum. Esse cara, ele vai se dar melhor que você no trabalho. Porque às vezes ele não precisa ser tão competente quanto você, mas se ele for metade competente como você, e ele for bom de papo, bom de galera, ele vai se dar melhor. Existem duas questões aqui. Acho que tem pontos bem interessantes isso que o Edson trouxe, né? Primeiro que não existe necessariamente essa meritocracia, né? Então a ascensão no trabalho, enfim, não necessariamente está ligado com o quanto você vai se esforçar. Por isso que essa ideia da meritocracia ela é muito, muito fora, assim, né? As empresas não necessariamente, e aqui os gestores, os líderes, não necessariamente estão procurando quem faz o melhor trabalho. Muito pelo contrário, às vezes pessoas que não fazem um trabalho tão bom são mais reconhecidos. Por quê? Porque puxam um saco, porque sabem se relacionar melhor, tem a questão da indicação, né? Enfim, tem todo esse rolê, assim, sabe? Mas também, o que o Edson fala, tem uma questão importante, né? É importantíssimo não só você, enquanto profissional que está assistindo aí, não só ter habilidades técnicas, tá? É importantíssimo você saber conviver com pessoas. Tá? Isso é muito importante. O mercado de trabalho também exige que sejamos políticos, né? E eu conheço muitas pessoas que perderam boas oportunidades porque não sabiam conviver, não sabiam se relacionar, né? Ou não sabiam ser políticos, né? E querendo ou não, a gente tem que ser aqui pragmático, essa é a realidade do mercado de trabalho, né? Às vezes você tem que abdicar de algumas coisas, de algumas convicções para poder continuar exercendo o seu cargo, né? Ou, por exemplo, um dos problemas que de outros colegas psicólogos que eu conheço que trabalham com seleção de pessoas e tal, né? O que eles dizem, né? Muitas vezes vai lá o psicólogo e tal, vai lá e faz toda a bateria de análise com a pessoa, aplica os testes, elenca os principais pontos, faz as entrevistas, enfim, analisa o currículo da pessoa, analisa as necessidades da vaga, faz todo esse processo, né? Leva para os gestores e fala assim, ó, eu tenho esse aqui, dos candidatos, esse aqui tiveram melhor nota, melhor padrão, não sei o que, né? E aí o que os gestores falam? Não, muito legal, mas a gente vai contratar aquele outro fulano que não foi tão bem, porque ele é parente de ciclano, porque ele é sobrinho de fulano, porque ele não sei o que, porque falou tal coisa. Então percebe que muitas vezes o próprio trabalho da seleção de pessoas já é podado ali, né? Então já são pessoas que foram selecionadas não pelas suas características técnicas, suas habilidades comportamentais, enfim, né? Mas porque existe uma questão política, né? Isso aqui também é política, né? Não política institucional que a gente está falando aqui, mas uma política, né? Da polis, da social, né? Uma questão social que também leva uma pessoa a ser contratada. Né? Hoje a gente percebe, por exemplo, pessoas que conseguiram se formar em faculdades, mesmo que faculdades públicas, mesmo que faculdades renomadas, mas que vieram de uma classe pobre, têm muito mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Por quê? Porque eles não têm uma questão social da indicação, por exemplo, né? Da indicação. Eu mesmo vim de uma família pobre, enfim, meus pais não tinham contatos nenhum, nunca tiveram, né? Não tenho sobrenome, não tenho nada. E para mim é até hoje muito difícil me colocar no mercado de trabalho enquanto psicólogo, porque eu não tenho essa questão social atrelada ao meu nome, né? Eu conheço outras pessoas que talvez eu até julgasse os méritos dela, mas eu sei que elas conseguiram alcançar, tiveram mais facilidade na carreira, tiveram mais facilidade de se erguer, porque elas vêm de uma família de tal fulano, que conhece muitas pessoas, e isso ajuda elas a entrar no mercado de trabalho de maneira mais simples, né? Isso é muito importante. Por que eu tô dizendo isso aqui? É para dizer assim, você perdeu as esperanças? Não. Mas é que quando a gente leva isso em consideração, quando a gente olha para a realidade dessa maneira, a gente pode então se planejar no que a gente consegue fazer nisso, né? E não olhar de maneira idealizada, não olhar de maneira, sei lá, onírica quase, né? Assim como um sonho, né? Como algo imaterial. Não. Existem condições aqui que a gente entende que talvez eu tenha vantagens aqui, tenha desvantagens nisso, e como a gente vai trabalhar isso, né? Como a gente vai conseguir, então, se colocar nesse mercado de trabalho. Porque você começa a entender que, existe uma coisa de relações sociais. Existe uma coisa de uma certa malandragem. Existe uma outra coisa que não foi passada pra gente naquele papo do estuda, faz a prova, faz não sei o quê,
essa formulinha, né? Eu falo que essa é a promessa que nos foi feita. Essa promessa é uma mentira. Isso tá até no meu livro, né? Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber. Eu nem sabia que ele tinha Né? um livro. Então, a galera cai nessa promessa e quando vai ver, a promessa nunca chega lá. E aí, chega no caso de exaustão aqui da Mariana. Me desvinculei da empresa e achei que ali seria meu grito de liberdade, que as coisas começariam a fluir. Pois estou eu cá, novamente, vivendo a mesma coisa, porém, de forma mascarada. Hoje em dia eu estou trabalhando em 2 empresas como PJ, então eu não sou mais CLT. Trabalho totalmente precarizado. Ela saiu de uma relação de trabalho mais estável, que era da CLT. Hoje ela está num trabalho precarizado, com 2 empregos, igual o pai do Cris, de maneira PJ, então, prestadora de serviços, sem seus direitos trabalhistas garantidos, sem uma seguridade de que ela estará empregada no mês seguinte, porque essa também é um medo de todo PJ, né? Você nunca sabe se no mês que vem você vai receber, né? Então, a gente já percebe que aqui ela mudou uma dinâmica de trabalho onde ela passou a ser mais precarizada ainda. Mais precarizada ainda. Eu não tenho o meu plano de saúde, as coisas que o emprego CLT dá. E estou trabalhando em 2 empregos para conseguir pagar minhas contas no final do mês. Estou à beira, novamente, de um burnout, de uma crise de pânico e tudo mais. Perceba que ela está à beira de um burnout e agora, sendo uma profissional PJizada, ela não tem direito a tirar um atestado, né? Pra se cuidar. Não tem direito de tirar um atestado pra se cuidar. Não tem direito de ter uma licença médica pra poder cuidar da própria saúde. E o que mais me engatilhou é que ontem, durante uma reunião desse emprego que eu não tenho vínculo, eu sou PJ, e eu ganho uma miséria por mês, tanto que eu tive que arranjar um outro emprego para conseguir pagar meu aluguel, porque sou solo, então eu preciso pagar minhas contas sozinha. Eu ouvi do meu chefe americano de que eu estou voando baixo, que eu entrego menos do que esperado. Eu me senti meio que humilhada na reunião, porque ele foi listando as pessoas que estavam na reunião junto comigo, e fulano tem tantos projetos por fora do que é esperado que faça. O outro fulano tem tantos projetos além do que a gente foi contratado para trabalhar. Então eu ganho uma miséria lá. Eu faço o que me foi pedido para fazer, já além do que foi pedido, porque eu entrei para fazer um negócio, eu já faço mais de uma função. E eu cheguei à conclusão de que todas as empresas são assim, independente de ser CLT ou não. Eles sempre vão te sugar até a tua última gota de sangue, até tu ficar nesse estado que eu estou. Exato, pô, mas aí, mano. Mas aí é estado atual, né? Você vai ver Thales Gomes, você vai ver uma galera falando que você não tem que descansar, que não tem que ter vida pessoal, que não tem que ter nada, né? Essa rapaziada vai querer que você morra no trabalho, porque você vale o que você entrega. Se você não entrega... Se você entrega pouco, você vale pouco, né? A sua vida passa a valer bem pouquinho. Acabou. Ó, esse vídeo daqui, ele é curtinho, mas ele também fala muito. Olha isso aqui, ó. A política de cultura da empresa são 10 horas da noite. Olha como funciona a nossa política de cultura da empresa. São 10 horas da noite. 10 horas da noite, tá? Se você sair daqui antes das 9, possivelmente você não vai durar aqui muito tempo. Ou, com toda a certeza do mundo, não vai ganhar tanto crédito para crescer com a gente. Tá aqui marcando reunião, tá lá marcando reunião, estão aqui falando com o cliente fechando venda. Quem tá fechando venda 10 horas da noite, irmão? É. Assim, ou você acordou 2 da tarde, aí tudo bem, você tá fechando coisa 10 horas da noite. Mas quem que tá nesse flow, meu irmão? Quem que tá nessa necessidade? O que você tá vendendo 10 horas da noite? Se alguém me liga pra vender uma parada 10 horas da noite, me enfiar no rabo. Não, pô. Tá vendendo o quê 10 horas da noite? Sai daqui, pô. Pelo amor de Deus. Pior quando é curso. Aqui, ó, a gente tá vendendo curso. Meu irmão, não quero comprar curso nenhum 11 horas da noite, não. Marcando reunião 10 horas da noite. Não, só se tá vendendo pra Hong Kong, pra China. Pô, só se estiver vendendo, tá fazendo Taiwan. Tá vendendo aço, tá vendendo metais raros, tá vendendo chip. Porque senão, mano, vai tomar no cu, mano. Não tem por que fazer isso, velho. E aí virou uma cultura performática, né? Que aposto que os caras não devem fazer porra nenhuma de manhã e à noite começa a trabalhar. Por quê? Porque rendeu até a tarde, né? Tu sabe que tem essa questão muito forte dependendo da cultura organizacional,
né? Muitas empresas têm essa ideia de trabalhar até mais tarde, né? Então a gente vai passar do horário. O que acontece? Muitas vezes os funcionários não fazem, não produzem ali no início da manhã, ali no início do dia, porque eles sabem que eles têm que ficar até o final da tarde, né? Por essa questão aí de crédito da empresa, não sei o que, não sei o que. Então o trabalho que eles deixam de fazer no início do dia, eles vão fazer lá no final do dia, né? Ora, então o que adianta? O que adianta? É só pra manter o funcionário dentro da empresa? É só pra manter o funcionário ali todas aquelas horas? Porque daí parece que eles estão trabalhando mais, né? Perceba que é uma lógica escravocrata, né? É essa lógica, não adianta, né? É claro que, é como se diz o seu Madruga, né? Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar, né? Eu também não gosto de trabalhar, acho que ninguém gosta, né? Eu gostaria de ser herdeiro, né? Mas, infelizmente, meu pai mal tem a casa dele, né? Não tem nada a perder. Então eu tenho que trabalhar. Mas a questão é que quando esse tipo de emprego, esse tipo de demanda, esse tipo de produção não traz as grandes vantagens para as empresas que elas mesmas acham que traz. Às vezes eles estão criando essa cultura organizacional achando que estão tirando, né, leite de pedra ali dos funcionários, mas na verdade eles só estão criando um sintoma que o funcionário deixa de produzir em algum momento, em algumas horas produz menos do que ele produz em outras, para poder bater essa meta aí de ficar até tal hora da noite aí produzindo, né? Pô, a gente tinha lá, pô, e é foda, porque você vai virando um bagulho que é uma merda, né? Tinha um chefe meu, eu queria nominar as pessoas às vezes, mas não dá, que era um cuzão. Se você saía no horário que você era pago, o cara falava, tá desmotivado, aí simplesmente todo mundo, mano, começou a ficar até tarde e só saía depois dele ir embora. Uhum. Só que aí você vai perguntar, nossa, vocês estavam sendo mega produtivos? Não. Uhum. Não tava. Porque você tinha um bagulho que eu entregava em 1 hora, como eu tinha que esperar aquele corno ir embora, eu falava assim, mano, vou fazer isso aqui em 2. É. Eu escrevia post pro manual, pô, na época. Ficava escrevendo... Mas é esse relato do Edson é muito comum. Como eu disse, eu tô agora estudando essa coisa aí das culturas organizacionais, essa coisa assim da psicologia do trabalho, e é muito comum isso acontecer, principalmente em trabalhos mais burocráticos, assim, né? Onde fica difícil tu saber a produção da pessoa, assim. Mas é isso, as pessoas ficam enrolando, porque sabem que quando chegar às 5 horas, elas não vão poder sair mesmo, vão ter que sair às 6h30. Então, o que eu ia fazer até às 5 horas, eu vou deixar pra fazer até às 6h30. Não tô produzindo mais, eu tô produzindo a mesma coisa, né? Só que vou ficando mais tempo na empresa. E a empresa ainda tá pagando hora extra. Sabe? Tipo assim, isso se é SLT, né? Que CPJ não tem hora extra, né? Mas isso se é SLT, né? Então, assim, no final a empresa tá perdendo, né? Porque daí o funcionário fica mais cansado, produz menos, logo ele fica mais estressado, logo tu tem mais conflitos dentro da empresa, então tu vai ter mais trabalho referente a isso, né? Vai produzir de maneira pior. Se você começa a gerar conflito entre as equipes, né? Às vezes já vai criar aquele clima horrível, às vezes tu vai ter que trocar funcionário, enfim, tu percebe que, assim, mesmo pensando numa lógica bem organizacional, bem empresarial, assim, mesmo nessa lógica não faz sentido. Mesmo nessa lógica, tu não consegue ter os resultados que tu gostaria, né? Mesmo nessa lógica. Mas é que aí o que fala mais forte não é a lógica, não é o raciocínio, né? O que fala mais forte é a ideologia. Isso que é bem importante. Nesses momentos, o que fala mais forte não é o raciocínio, é a ideologia. É essa cultura, né, de que você tem que se esforçar, tem que vestir a camiseta da empresa, tem que estar motivado, não sei o que, sabe? Se entregar para a empresa, não tem que ter vida pessoal. Isso fala muito mais forte do que a lógica racional lá dos números, muitas vezes, tá? Porque muitas empresas continuam insistindo em erros dentro das empresas, mesmo que aquilo traga prejuízos financeiros, né? Prejuízos financeiros. E é muito mais comum do que vocês acham, gente. É muito mais comum. Tem empresas aí que, se botassem no papel, elas perdem muito mais por ter uma cultura organizacional ali horrível, estraçalhadora das pessoas, com o custo que eles têm de demissão e recontratação, com o custo que eles têm da baixa produtividade por conta do alto estresse dos funcionários, né? Só que eles preferem não fazer isso, porque existe uma dinâmica de poder. Uma dinâmica de poder. Isso que é o mais importante. Que são empresas, são instituições, são organizações que não querem abrir mão das suas dinâmicas de poder, né? Dinâmicas de poder. Então, às vezes, são
idealizações dos chefes, dos criadores, dos CEOs, dos administradores, que acabam escolhendo os seus gestores, né, de cada área, que continuem, então, como é que eu vou dizer assim, continuem levando adiante esse estilo de administração, que muitas vezes não é o mais lucrativo, mas é o que dá mais poder para eles. Puxa o manual, qual que é? Era um Word, não tinha como o cara ver. Nossa, ia embora. E aí eu virava funcionário exemplar, porque eu ia embora tarde, porque minhas paradas de ter terminado de manhã. Mas isso daqui é só uma cultura performática que não dá em nada. Não dá em nada. Que é só pra gerar burnout, é só gerar estresse. Imagina se receber ligação 10 da noite pra vender parada. Pô, pelo amor de Deus, mano. Estão lá fazendo alinhamento. Nosso time de sucesso do cliente tá aqui, ó. Entregando as coisas, nosso time de entrega montando nossas estruturas dos clientes. É isso. Você quer dizer pra mim que uma pessoa que tá aqui esse horário trabalhando, performando, não vai crescer, não vai se desenvolver, não vai ter crédito, não vai ser visto e lembrado? Olha os caras ali, ó. Eu te jogo que esses 4 caras ali estão só batendo papo e fingindo que estão trabalhando. Porque aí eles têm que contabilizar a hora no relógio. Eu te jogo que é isso que tá acontecendo. Para desenvolver com a gente? Vai. Agora, as vagas que estão sozinhos, não necessariamente podemos dizer a mesma coisa. Não, daí o chefe, olha só, daí o chefe vai lá, posta isso nas redes sociais, os outros funcionários olham, aí eles começam a se comparar, começa a criar atrito dentro da própria equipe, isso começa a criar ressentimento, começa a criar intriga, que vai prejudicar o próprio desempenho profissional, né, o próprio desempenho da empresa, porque vai ser uma equipe que não vai estar se dando bem, vai ser uma equipe que vai estar cheia de atrito, vai ser uma cultura organizacional que vai priorizar, então, sentimentos ruins dentro dos funcionários. Percebe que isso não tem lógica nenhuma, gente, não tem lógica nenhuma, E ainda expõe a galera que não tá lá. Exatamente. Ainda expõe a galera que foi cuidar do filho. Ainda expõe a galera que foi pra casa dormir, foi descansar. Ou a galera que tem um hobby. A galera tá romantizando esse estresse, tá romantizando o cansaço, tá romantizando o burnout. Esquece o limite, né? Não tem horário que cumpra. Mano, não tem horário que termine. Que horas. É o anulamento da sua identidade, mano. Uhum. É o anulamento da sua identidade. Mas muitas empresas querem isso. Em vez de eles utilizar, então, a própria identidade dos funcionários para poder engrandecer a sua organização, não, eles fazem ao contrário. Eles querem que os seus funcionários sejam pasteurizados. Porque eles querem que a pessoa entre totalmente naquela cultura, né? E se adeque ali sem nenhum tipo de critério. Né? Isso funciona por um tempo, mas não funciona para sempre. Em algum momento os gargalos começam a chegar, em algum momento os atritos começam a chegar, em algum momento as despesas começam a chegar, mas nesse momento os gestores não conseguem enxergar onde é que eles estão gastando mais e onde é que eles estão deixando de gastar. Essa que é a grande questão. E aqui perceba, gente, eu tenho uma posição política que talvez as pessoas que me acompanham aqui mais tempo já devem ter notado. Nunca falei de nenhum partido, nenhum candidato, mas quem talvez consiga entender as coisas que eu digo aqui, talvez consiga perceber a minha percepção política, né? Não tô aqui falando assim, tipo, eu sou o maior direitista do mundo, eu sou o maior empreendedor do mundo. Não sou, longe disso. Mas se você pensar até na lógica da administração, isso não faz sentido, gente. Não faz nenhum sentido. Não tem nenhum sentido prático disso. Não tem. Você não pode ser mais uma pessoa, você não pode ser mais um ser humano, você não pode mais ter um hobby, você não pode ter nada, você tem que trabalhar e já era. E aí sem falar, pô, e o cara que volta de transporte público? E o cara que mora longe? E o cara que não tem carro? Como é que esse cara vai voltar? Uma vez a minha namorada trabalhando numa empresa aí moderninha aqui que tem na minha cidade, e isso era durante a pandemia ainda. E aí eles romantizavam muito, achavam muito legal que tinha um funcionário lá, ou alguns funcionários que dormiam dentro da empresa. Eles faziam o trabalho deles, ficaram até tarde, dormiam no sofá da empresa e continuavam trabalhando no outro dia. É como se fosse algo assim, nossa, super legal, né? Super cool, né? Eles têm ali um escritório muito cool, muito legal, né? Mas até quando? Até onde? Até onde isso vai, cara? Até onde isso vai? Morar dentro da empresa? É isso? Morar dentro da empresa. Sabe, como é que esse cara vai voltar? Como esse cara vai chegar em casa? Que estado que esse cara vai chegar em casa, pô? E o meu questionamento fica: existe alguma outra possibilidade além disso? Sou uma grande amante
dos estudos de física quântica, mecânica quântica, lei da atração, mas é muito brabo. Eu não vou comentar nada sobre isso. Por um segundo eu pensei que ela gostava muito de ciência, cara. Não, Mari. De física quântica. Ó, mano, por um segundo eu pensei que a gente tava Além falando de disso- Albert Einstein aqui. Foi muito, muito inocente, né? Eu achei que ela era Ai, física, eu Mariana. pensei. Por muito segundo. Sou uma grande amante dos estudos de física quântica, mecânica quântica, lei da atração, mas é muito brabo porque a gente adquire esse conhecimento, a gente acumula esse conhecimento, mas na hora de colocar em prática parece que não consegue. Olha só, cara, isso aqui fechou aqui fechou pra mim o vídeo, a gente podia terminar aqui, ó. Se vende, né, todo esse papo aí da lei da atração, da mecânica quântica, da vibração, que você atrai, o que você deseja, que é só você desejar muito. Todo esse papo, todo esse movimento vem e surge diretamente ligado ao surgimento desse tipo de dinâmica corporativa. Perceba onde surgem esses coaches de mecânica quântica, de jeitinho de você se motivar e não sei o que, o urro do leão, não sei o que. Todas essas bobajadas aí, onde é que surge, cara? É do mesmo discurso, a raiz disso é do mesmo discurso do vestir a camisa, do estar motivado, do não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque daí você coloca ali na responsabilidade do próprio sujeito, dele conseguir subir na carreira, dele conseguir ter as coisas, dele ter o sucesso financeiro. Fica responsável dele, assim, ó. Se você não conseguiu é porque você não quis o suficiente. Porque você não vibrou na frequência certa. Porque você não teve foco suficiente, sei lá. Não desejou, não falou aquele o ponopono, como é que é? Do hipopótamo, aquela palavra, eu acho engraçado. Do ponopono lá, não agradeceu, não foi grato, sabe? Essas coisas assim. Então você reduz toda a responsabilidade do sujeito a uma explicação metafísica, meio mágica, né? Onde, se ele não conseguiu, a culpa é única e exclusivamente dele. É única e exclusivamente dele, né? Você culpabiliza ele totalmente. Por que será? 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 Isso é papo de Udaia! Eu preciso desses sons aí, Por que né? será? Puta que pariu! Mano do céu! Não, e vocês viram, né? Não, porque eu sou muito amante disso e tal. Mas assim, parece que não funciona. Porque aí, mano, a culpa vai pra você, Mariana. Exato. Porque esse Alguma sistema outra. foi feito justamente pra botar a culpa em você. Pra fazer você se sentir culpada. Porque agora, quando você tem a sua lei da atração, você simplesmente vai se achar culpada, né? Porque não foi você que vibrou certo. Não foi você que fez certo, não foi você que desejou mais, você não que quis mais. A culpa é sua. Se tivesse vibrado melhor, se tivesse tentado mais, se tivesse se esforçado mais, tivesse vibrado energia, você não projetou certo, Mari. É isso aí. Projetasse melhor. Tem nada errado com o sistema, não tem nada errado com ninguém, não tem nada errado com o mercado de trabalho. É a lei da atração que não tá funcionando com você, porque você vibrou errado. Porque todo mundo que tem sucesso vibrou certo. Gente, isso aqui, pô, cada dia mais a senhora Bira was right, pô. Possibilidade, além disso, sou uma grande amante dos estudos de Ó, aqui eu tava muito tipo assim, caraca, a mina gosta de... A mina vai falar de ciência, né? física quântica, mecânica quântica, lei da atração. Mas é muito brabo porque a gente adquire esse conhecimento, a gente acumula esse conhecimento, mas na hora de colocar em prática parece que não consegue. E aí é muito fácil que você roda. Hoje mesmo eu acabei desativando a minha outra rede lá social, porque você vai rolando o feed e parece que a vida de todo mundo flui, né? Todo mundo consegue dinheiro fácil. Isso também é um aspecto que as redes sociais criaram, né? Porque ninguém posta. Quer dizer, ela postou, né? Mas assim, muito raramente a gente posta quando tá mal nas redes sociais, né? A gente posta coisas ruins.
Não, a gente só posta as belezas da vida, né? Só as coisas boas, as fotos das viagens, as fotos das comidas, das bebidas, né? Das alegrias. Ninguém posta as tristezas nas redes sociais, né? Então, se todo mundo só posta alegrias, parece que tá todo mundo vivendo as mil maravilhas, né? Porque essa lógica dos algoritmos, a lógica da nosso próprio consumo e produção de conteúdo dentro da internet, retroalimenta isso. Retroalimenta essa sensação de que, meu, tá todo mundo dando certo, só eu que não tô. Só eu que não tô, só eu que... Olha que eu tô vibrando na frequência que me mandaram, mas não tá dando certo, não tô indo. Todo mundo tem uma vida leve e fácil, aí você fica se sentindo incapaz, porque só eu não consigo ser dessa forma, só eu tô nesse estado, chorando desde ontem, porque eu fui humilhada numa reunião. Ok, eu desisti de ser CLT porque eu Opa, pausei. tava cansada daquele mecanismo. E eu tô como PJ e tô no mesmo mecanismo e ganhando ainda menos do que eu ganhava, e sem um plano de saúde, sem um vale-refeição, sem nada. São só essas as possibilidades, gente. Só eu me sinto assim. Ou é a minha bolha, ou tá realmente todo mundo ficando milionário na internet, e todo mundo super feliz com a sua vida, e só eu não consigo alcançar não esse tá. ápice. E sei Felizmente lá, não. esse é o registro por hoje, no meu primeiro dia de volta ao desespero. Vamos ver. Ah, cara, eu fico muito triste, tá? De papo reto, assim. O bagulho da lei da atração me dá vontade de morrer, né? Mas é triste, né? Porque as pessoas que estudam, que se dedicam, que querem fazer um bagulhinho legal, que querem viver uma vida digna, mano. Viver uma vida digna. Segue o conselho da... Sabe? Perceba que ela não pediu nada demais, né? Ela pediu o quê? Uma CLT, um plano de saúde, um vale-refeição e quem sabe não ser humilhada dentro da empresa, né? Ela não pediu nada demais. Ela pediu o básico que todo mundo devia ter, talvez. Querem viver uma vida digna e não conseguem porque o mercado de trabalho foi feito pra te exaurir, foi feito pra fazer você ficar extremamente cansado. Boa parte dessas empresas, elas não sabem, né, como manter o seu funcionário vivo e não quer. O cara quer que você esteja lá morrendo. No dia que você morrer, ele vai te trocar. É isso que eu quis dizer antes, né? Assim, muitas dessas empresas, elas não se importam se ela... Porque assim, quando a gente tá falando sobre qualidade de vida da empresa, né? Sejamos sinceros, nenhuma empresa faria isso porque elas são boazinhas, porque elas gostam dos funcionários. Elas fazem isso porque elas notam, então, que traria resultados materiais para elas, e traria resultados financeiros. Ok, uma empresa tem que dar lucro, né? Não adianta, né? Na sociedade capitalista, uma empresa tem que dar lucro, senão ela fecha, né? Até aí, eu acho que até... sendo honesto com isso, até aí tudo bem, né? Agora, muitos desses lugares, mesmo se tu mostrasse por A mais B que o jeito que eles trabalham não funciona, traz prejuízos, ou pelo menos se eles trabalhassem de maneira diferente, tratassem diferente seus funcionários, eles teriam lucros maiores, mesmo se tu mostrasse isso, eles não mudariam a maneira de trabalhar por uma questão de ideologia e de dinâmica de poder. Porque mesmo assim eles gostariam, né? Eles prefeririam manter essa dinâmica de poder autoritário sobre os seus funcionários. Pode ter certeza. Que é isso que acontece na grande maioria desses lugares. Porque, como eu disse, não é um raciocínio lógico. Não é da lógica e do lucro, muitas vezes. É de uma lógica de dinâmica de poder. Né, onde o chefe, o supervisor pode chicotear o funcionário, né, e manter ele humilhado, rebaixado, manter ele em sofrimento, porque daí parece que ele trabalha mais, né? Parece que ele vai produzir mais. Sabe, ele vai te trocar por outra pessoa, vai te trocar por outro funcionário. E você é só uma peça ali que tá rodando. E o problema é que criam historinha, né? É o mito da garagem da senhora Bira, né? Criam uma historinha, criam uma narrativa, criam alguma coisinha que é pra fazer com que você se sinta... Fala assim, não, vai dar pra mim, né? Porque o Bill Gates e o Steve Jobs, eles começaram tudo deles na garagem, né? Se eu quiser, eu posso. Porque... Eu quero, eu posso. Não, se eu estudar mais, porque não existem 12 horas de... Não existe pobreza que não resista a 12 horas de trabalho, né? E assim... E é um CEO
ganhando cada vez mais, com cada vez mais lucro, com cada vez mais bônus no fim do ano. E o funcionário se fudendo, né? Tava vendo um vídeo hoje bom falando sobre como cada vez mais empresas contratam CEOs que não são técnicos, mas são especialistas em serem CEOs. E CEOs que são especialistas em serem CEOs, a primeira coisa que eles fazem é simplesmente cortar salário de funcionário. Então eles vão lá e cortam o salário dos funcionários, ou vão fazendo que você trabalhe mais e ganhe menos. E como fazer essa máquina girar com essa conta rodando, né? Não é como é que tornar a operação mais funcional, entregar uma qualidade melhor. Não. É como você faz pra cortar mais do funcionário e ter uma mais-valia em cima daquilo, né? E aí você vai vendo uma geração doente, né? Vai vendo uma geração extremamente desgastada. Ainda mais agora que tem uma reserva de mercado absurda, né? De gente formada querendo entrar. Puta, o cara vai olhando e fala assim, opa! Vamos se aproveitar aqui, ó. Joga o salário do cara lá embaixo e se ele não quiser, bota outra pessoa, né? A próxima é galera de TI, tá? Galera de TI vai ser o próximo que vai entrar nessa base daí. Se prepara, tá? Se prepara que vocês são os próximos a entrar nisso daí. Mas é triste, cara. Eu fico triste, porque a menina parece bem intencionada, entendeu? A menina não parece ser uma menina... Ali a gente vê perfeitamente o sofrimento dela. Tá claro o sofrimento dela. Mesmo a gente tendo dado risada ali daquela situação, dá pra ver o sofrimento, o desespero dela. Ela está em profundo sofrimento. Profundo sofrimento. Né? E um sofrimento que é advindo, né, pelo menos pelo relato dela, da análise do relato dela, né, do que eu tô conseguindo ver de um vídeo de 30 segundos, sei lá, 1 minuto que tem o vídeo dela, vindo das dinâmicas de trabalho dela, das dinâmicas de exploração dela, da dinâmica como ela se relaciona hoje com o seu próprio trabalho. É por isso que eu digo, enquanto psicólogo, que muitos problemas dos meus pacientes, às vezes, só seriam resolvidos se eles conseguissem trocar de trabalho. Muitas vezes, eu tenho pacientes aí que estão em atendimento comigo, estão ali numa situação ruim, a gente sabe que a dinâmica do trabalho, não tem muito o que fazer, não adianta muito o que falar, a gente tenta trabalhar aquilo, né? Mas eu sei que eu cheguei num limite, porque a partir daí é só mudando as dinâmicas sociais dele. E aí, eventualmente troca de empresa, vai para uma empresa que tem um lugar, um ambiente melhor de trabalho, olha só. Parece que a ansiedade da pessoa sumiu, né? Parece que a angústia da pessoa sumiu, o cansaço da pessoa sumiu, né? Por que será, né? Por que será que agora ela tem força pra fazer as coisas? Por que será que agora ela tem vontade de fazer as coisas? Por que será que agora ela encontra tempo pros seus hobbies e antes não conseguia, né? Antes se sentia tão exausto. Por que será, né? O que mudou de um dia pro outro, né? Obviamente foi por causa das dinâmicas de trabalho. Assim, no geral. Parece uma menina que quer trabalhar, né? Parece uma menina, tipo... Parece uma menina do bem. Parece uma menina que tá querendo ganhar a grana dela. Parece uma menina que se esforça, que vai atrás. Só que assim, nunca é suficiente, os caras vão jogando a régua. E aí, como é que você precisa pra fazer, pra entregar essa régua? Eles vão fazer, sabe o quê? Eles vão começar a tirar coisa de você, né? Então assim, o seu tempo com sua família, tira o tempo com sua família. Você queria ter filhos? Tira os seus filhos, não vai mais ter. Você queria ter um hobby? Você não precisa ter mais. Você queria morar perto do seu trabalho? Não vai. Queria ter um apartamento maior? Vai ter que se contentar com um apartamento menor. Eles vão tirando as coisas de você e você vai se contentando, né? Então, um dia seus pais vão morrer, você vai ver que você não passou tempo nenhum com eles. Você vai ver que você se afastou de todos os seus amigos. Você vai ver que sua identidade é toda girada ao redor do seu trabalho. Por que eles querem muito home office? Porque no home office eles anulam tudo que você tem, pô. Anula tudo que você tem. Gente, a galera que trabalha com o Thales Gomes, que poderia trabalhar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Você podia vender curso, podia fazer projeto de qualquer lugar. Tranquilamente. Mas por que que eles não fazem isso? Porque se você tá lá, você tem o seu senso de identidade, você vai ter o seu hobby, você vai ver que você não precisa da empresa pra vender. Então, quanto mais você tem que ir todo dia, quanto mais você tem que ir lá bater cartão, quanto mais você deixa de fazer suas coisas, você vai virando uma engrenagem. Você não é nada. E aí, irmão, fudeu. Porque o que vai te sobrar é burnout. Porque você vai ver que você não tá conseguindo mais cuidar da sua casa,
você vai descobrir que você não tá conseguindo mais ter relações amorosas, você não tá conseguindo fazer mais nada, cara. Você virou uma extensão direta do seu trabalho, né? Você é um LinkedIn que anda. E aí todo o dinheiro... E aí algumas empresas você ainda ganha dinheiro, mas se pergunta... Qual que é o lugar onde você vai gastar o dinheiro onde você não pode ir? Não, qual o custo desse valor, né? Qual o custo de ganhar esse dinheiro? O custo social, o custo da sua vida, o custo dos seus sonhos, qual é esse custo? Tá disposto a bancar por esse custo? Ok. Tem gente que não tá disposta a abdicar da vida pessoal por causa do trabalho. Abdicar de um relacionamento, abdicar das amizades por isso, né? E aí vão taxar você como, você não tá se esforçando, você não quer, você não vibra, sei lá. Consegue ter uma qualidade nem pra poder ir pro trabalho, o cara fica até 19, 20 horas e a mulher não consegue comprar uma casa, velho. Que porra de país é esse? Não é possível que alguém olhe pra isso e fala não tem que fazer nada. Não dá. Eu acho que já passou da hora da gente começar a levar a sério isso, sabe? Vamos fazer alguma coisa. E não é com essa galera que tá aí. Não tem jeito, sabe? O que a geração passada nos entregou em termos políticos, 90% é craca. E, pô, craca tem que arrancar, porque senão o navio não anda, velho. Não dá pra gente viver num país que se acorda de manhã, cara, e você vai lá e vê todo mundo entrando num ônibus, se esmagando, e o cara não consegue ter uma qualidade nem pra poder ir pro trabalho, o cara fica até 19, 20 horas e a mulher não consegue comprar uma casa, velho. Que porra de país é esse? Não é possível que alguém olhe pra isso e fala não tem que fazer nada. Não dá. Eu acho que já passou da hora da gente começar a levar a sério isso, sabe? Vamos fazer alguma coisa. E não é com essa galera que tá aí. Não tem jeito, sabe? O que a geração passada nos entregou em termos políticos, 90% é craca. E, pô, craca tem que arrancar, porque senão o navio não anda, velho. Não dá pra gente viver num país que... É isso aí, pessoal. Eu acho que agora, a partir de agora, o Edson não vai mais abordar assuntos novos e a gente pode conversar sobre o que eu achei interessante, né? O vídeo ficou enorme, na verdade. Enfim, se você achou minimamente interessante aqui o que a gente pôde conversar, o que a gente pôde assistir, considere deixar um like, se inscrever no canal. Pessoal, eu tô com uma meta de chegar aos primeiros 1000 inscritos no canal, então se você puder se inscrever, deixar essa força, eu ficaria muito, muito feliz. No mais, eventualmente, se você está pensando em iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, deixei o link na descrição do vídeo do meu site, onde você pode acessar e saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? No mais seria isso, agradeço a visualização de todos, forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.